Oi, pessoal, eu espero que esteja tudo bem por aí. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Também, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, comenta aqui pra mim. E no vídeo de hoje a gente vai abordar como os 4 elementos eles estão presentes no tarô. Então, se você gosta desse assunto, convido você a continuar assistindo esse vídeo. Eu havia dito nos vídeos anteriores com relação aos arcanos maiores e os arcanos menores, né? Qual que era a diferença que havia no tarô para cada um desses grupos. Mas também é importante a gente lembrar que os elementos, né? Fogo, terra, água, ar, eles também estão muito presentes, ainda mais dentro dos arcanos menores. Então, os grupos de arcanos menores, eles são divididos entre estes elementos. Então, varia muito de cada autor, para começar, né, a ordem dos elementos, mas seguindo o tarô de Marsella, eu vou apresentar para vocês, com os tarôs que eu tenho disponíveis, qual que é a diferença entre cada um deles, tá bom? Eu separei aqui, no caso do tarô de Marsella, ele é agrupado em paus, copas, espadas e ouros. Então, assim, sabendo, né, dessa referência, utilizando dessa referência, o tarô de Marsella, ele é este daqui, no caso o tarô, o As de Paus, né? No tarô do Rider-Waite e no tarô mitológico. Então, eu trouxe isso aqui de exemplo, né? Como vocês podem perceber, fala muito da energia ativa, né, do fogo, na energia expansiva. Então, você pode perceber também que em todos eles há uma grande predominância do vermelho, do alaranjado, que é o que está associado com o elemento, de fato, né, o elemento fogo. Então, assim, aqui no tarô de Marsella, ele é representado por um bastão. Então, sendo um bastão, né, uma estaca, não deixa de ser um tipo de condutor de energia. Né? Então, quando você pode reparar, né, as faíscas que tem aqui em volta, né, da mão que segura o bastão, são faíscas para cima. Então, fala muito sobre a expansão do fogo, fala muito sobre o poder de transformação, porque afinal de contas o fogo ele é o principal transformador de matéria. Né? Não tem como, por exemplo, você pegar uma madeira queimada e transformá-la de volta. Então, são transformações que acontecem sim também de dentro para fora. E de alguma maneira você pode ver muito bem representado aqui. Então, fala muito sobre a questão, como eu já havia dito, da expansão. Já aqui, no caso do tarô de Waite, ele segue a mesma referência, né, das cores. Então, ao longo dos arcanos, é muito presente o vermelho, o laranja, tem muito verde também, porque afinal de contas a gente está falando num elemento que tem ligação com o concreto, né, com a mudança de estados. Então, é muito comum você ver dentro dessas ilustrações, e ainda mais assim, estacas que tem ramos surgindo, né? Então fala muito sobre o poder de crescimento, o poder de criatividade, de encontro consigo mesmo, se tornando, né, uma nova ramificação. Aqui no tarô mitológico também é possível ver, né? No caso, tem muito vermelho, tem muito amarelo, dourado também, né? Que remete também ao fogo, tá certo? Já no caso do naipe de copas, ele tá muito relacionado com a água, né? Nem tanto que, no caso do tarô de Marsella, representa uma copa, né? Vocês podem ver que parece, né? É uma copa aqui. Mas aqui você pode notar que há muito vermelho, azul. E as cores que estão representadas aqui, elas também falam muito dos elementos, né? Fala muito sobre a questão da emoção, por conta do azul e do poder de ação e materialização, né? Por isso que existem essas cores primárias representadas aqui. No caso do tarô de Waite, a taça já tá diferente. Ela transborda. Então, na visão do Waite, ele entende que quando a gente encontra, né, um presente divino, que é aquele que ele nos traz a possibilidade de transbordar amor, né, de transbordar as nossas emoções, por isso que há uma predominância muito grande do azul. É muito comum no tarô do Rider-Waite você encontrar muitas taças cheias, né, ou então muita água.
Existem diversos arcanos que você vai ver ou fundo azul ou rios. Então isso fala muito sobre a maneira como o ser humano encara as suas emoções. E no tarot mitológico não teria como dissociar a imagem de Afrodite com o As de Copas, né? Uma vez que ela também é a deusa do amor, então é justo que ela também faça parte, né, do conto dessa história. No tarot mitológico, na verdade, o naipe de copas, ele fala muito de como a Afrodite ajuda a psique a estar, a se unir com Eros, né? Então, à medida que vão se seguindo os arcanos, você vê a figura de Afrodite auxiliando psique nesse encontro com Eros, né? Então é também uma história muito bonita que é contada através dos arcanos menores. No caso do As de Espadas, o As de Espadas ele já tem uma outra conotação. Inclusive, também é possível ver muito azul, azul cinza, né? No caso daqui do tarô de Marsella, você vê muito azul. E também o ar, que é o elemento que o representa. O ar é também uma energia de expansão, né? Uma energia masculina. Então, a polaridade, inclusive, posso até falar aí depois, em um outro momento, a polaridade que existe aqui do As de Espadas é a mesma polaridade que se encontra no As de Paus, se lembra? Né? Então é como se fosse aquele momento em que o ar ele expande, né? A espada por si só, ela como se cortasse o vento. Então por isso é muito presente ver o azul. Pode-se ver o azul aqui, também na manga, né? Da mão que a gente entende que é o universo, né? Nos dando o poder de intelecto, o poder mental, a inteligência, tá? No tarot de Waite você pode perceber que existe a mesma referência, né? Das plantas aqui da coroa. E isso é significativo, fala muito da nossa capacidade mental, da nossa capacidade de raciocínio, capacidade de pensar. E aqui você vê, né, a mesma situação que a vista do arcano anterior. Só a diferença que há entre o As de Paus e o As de Espadas é a mão que segura o elemento, né? No caso do As de Paus, você pode ver que é como se ele estivesse aberto e aqui é como se ele estivesse fechado, então ele não está receptivo. E é muito comum, inclusive, ver um pouco de ausência de sentimento vindo do naipe de espadas, né? É difícil você colocar emoção quando há muita racionalidade envolvida. E aqui, no As de Espadas, do caso do tarô mitológico, durante a jornada que se segue, né, dos arcanos menores, é muito comum ver cinza. Cinza, branco, porque fala muito da característica do elemento ar. Então, a autora, no caso que criou o tarô mitológico, ela entende que essa configuração de cores melhor representa o elemento ar. E por último, que é o elemento que está aí em torno de todos nós, que é o ouro, né, a terra, o concreto, o material. Então, aqui a gente vê no tarô de Marsella que tem a moeda, né? Se não me engano, acho que em francês é denier. Não sei, posso estar errado na pronúncia. Mas aqui fala, né, do poder da matéria, do poder do dinheiro, da transformação e da troca. Então é muito comum você ver aqui. E no caso do tarô do Rider-Waite, a gente tem um universo nos presenteando com o material, né? Com a possibilidade de a gente construir coisas concretas na nossa vida, né? E aqui é o caminho que a gente precisa percorrer para alcançar os nossos sonhos. E uma característica também que a gente vê ao longo dos arcanos e que eu vejo muito bem representada também no tarô mitológico é as uvas, né? Você vê tanto no tarô do Rider-Waite como no tarô mitológico, que já tem essa característica mais moderna, representativa, né, da fertilidade, muitos cachos de uva. Então é muito comum você ver nas cartas, né, muitas flores, campos floridos, muito verde, muita vegetação. Porque é uma característica da terra, né? A terra, ela é aquela que recebe e nos dá em troca algo abundante. Então é muito comum que você veja essas figuras, né, de uvas que fazem essa associação com a fertilidade, com a característica de dar forma, né, de multiplicação de todas as coisas que a gente gostaria de almejar. Então,
Basicamente, você vai encontrar esses 4 elementos em qualquer que seja dos tarôs, que são divididos entre os arcanos menores, e na ordem que se segue do tarô de Marsella, nós temos o naipe de paus, temos o naipe de espadas e o naipe de ouros. Então, dependendo do autor, como eu posso notar, o Eixe ele tem uma configuração de ordem diferente dos elementos, que eu vejo também a mesma ordem diferente dos elementos no tarô mitológico, então isso é uma característica muito peculiar de cada um. Eu costumo dizer que cada tarô ele tem uma essência, ele é como se fosse um indivíduo que pensa, fala e sente de maneiras diferentes. E de alguma maneira eu acredito que saber dos elementos, saber o que eles representam, já também nos ajuda a compreender melhor o nosso universo emocional, mental, espiritual, enfim, tudo aquilo que nos cerca e nos compõe como seres humanos. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje, onde eu falo dos elementos. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de comentar o que você achou desse vídeo. E com certeza eu vou trazer muito mais desses assuntos, porque afinal de contas o tarô ele é rico de informações e a gente pode justamente partilhar sobre isso. Espero que você tenha gostado. Fiquem bem e até a próxima.